É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Danilo, eu sou seminarista na Igreja Presbiteriana Central de Limeira. E ontem eu tive com os jovens aqui, né? E ontem eu tive a triste viagem sozinha, né? Então só vim eu no carro de lá, mas hoje veio a tropa inteira. Então deixa eu apresentar, né? Então a minha esposa está aqui, a Juliane. Esse no colo dela é o meu filho do meio, que é o Léo. Aí tem a melhor sogra que eu tenho é essa aqui, a dona Márcia, que está no colo dela é o meu pitititico, que é o Romeu. E o que está acordando ali ainda do lado, que é o mais velho, é o Luigi. Ó, ele vai acordar ainda, é o Luigi. Então hoje a gente está com a família inteira aqui, estamos todos completos. Pode sentar. E é uma alegria imensa a gente estar aqui hoje para compartilhar a palavra do nosso Deus e para que a gente seja edificado por essa palavra maravilhosa. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Abaixa a sua cabeça e nesse momento coloca o teu coração diante do nosso Deus, abrindo o seu coração e pedindo que Ele fale, que Ele transforme, que Ele revele os erros que temos cometido e que o Espírito Santo do nosso Deus haja nessa manhã de uma forma poderosa, que a gente aprenda muito com a palavra do nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, nós estamos aqui hoje, ó Pai, por causa do Senhor, ó Deus. Estamos aqui hoje, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós, através das nossas vidas, pudéssemos te adorar, ó Pai. E é isso que nós queremos fazer, ó Deus. Através de cada coisa que o Senhor nos ensinar nessa manhã, nós vamos louvar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Através de cada detalhe, ó Deus, que a tua palavra revelar sobre nós nessa manhã, nós queremos glorificar o teu santo nome, ó Deus, com mudanças de pensamentos, mudanças de atitudes, ó Deus, tudo isso para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome poderoso, no nome santo de Jesus, no nome doce de Jesus. Amém e amém. Bom, deixa eu começar perguntando uma coisa. Nós, como povo de Deus, deveríamos ser reconhecidos por ser um povo que se preocupa com o outro, não é verdade? É assim que as pessoas que estão fora do nosso convívio deveriam nos enxergar. Pessoas que se preocupam com o outro, pessoas que se importam com o outro e pessoas que seguem à risca a Escritura. E quando ela nos diz que devemos considerar o próximo como superior a nós mesmos, devia ser bem visível em cada pessoa que nós convivêssemos. Mas é assim mesmo que acontece? Muitas vezes não, até mesmo dentro da igreja. Não que aconteça aqui, mas igrejas que eu já passei, tivemos, por exemplo, brigas por causa de cor de igreja. Uma família não conversa mais com a outra, porque uma queria que a igreja fosse verde militar e a outra verde pérola, verde esmeralda. E por causa de um detalhe, elas não se falam mais. Uma senta de um lado do banco, a outra senta do outro, não se cruzam, porque não se consideram superiores uns aos outros, mas consideram a si próprios. Em outra igreja, é engraçado de falar, deixa eu ver se tem aqui, tem. Mas outra igreja, duas famílias brigaram e uma saiu da igreja por causa de planta. Enquanto tínhamos duas floristas na igreja. Enquanto uma gostava muito de margaridas, a outra gostava de rosas. E o dia que foi margarida, mas era para ser rosa, deu um problema na igreja, tremendo. Não que aconteça aqui, não sei quem trouxe a flor, mas deu um problema tremendo por causa disso. No louvor, igrejas que, quando os jovens às vezes tocavam música um pouco mais pesadas, mais agitadas e animadas,
alguns irmãos mais experientes saíam da igreja, do templo, porque não gostavam daquilo. E os jovens, da mesma maneira, quando tinha uma banda com pessoas um pouco mais experientes, né? Na nossa igreja a gente chamava essa banda de pé na cova. Quando tinha, eram os pés na cova, né? Mas eles sabiam, não era por trás que a gente falava, não. Eles até gostavam do nome. Quando os pés na cova ia tocar, os adolescentes ficavam conversando e não participavam do momento do louvor. Tudo isso por quê? Por quê? Por causa do seu umbigo. Você pode olhar até para ele agora aqui, ó, e falar assim: você não é o centro do mundo. Tudo isso porque muitas vezes nas nossas igrejas nós vemos o salgado egoísmo reinando sobre as nossas vidas. E esse é o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Eu não sei se dá para rolar o slide, mas esse é o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Muitas vezes o egoísmo assola a nossa igreja de uma forma tão grande, mas tão grande, que é capaz de destruir a nossa comunidade. O texto base que eu quero ler com vocês está lá em Filipenses, no capítulo de número 2, os 4 primeiros versículos. Filipenses 2, de 1 até 4. E diz assim a palavra do nosso Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se eu falar sem microfone um pouquinho, dá para todo mundo me entender? Só um pouquinho, daqui a pouco eu já pego de novo. Você pode me dizer qual a diferença desses dois copos? Não sei, as crianças todas aí na festa, é mais uma coisa. 10 anos, professor. Exato. Qual é a diferença dos dois copos? As crianças sabem. Opa, bom. Nossa, ninguém quer. Sal, o outro também tem. Então não é. Tem. Dá para ver? Agora sim. Um tem muito sal, mas muito sal. Esqueci da câmera, me perdoe. Um tem muito sal, dá para ver muito bem. O outro tem sal, mas tem tão pouco que a gente não consegue enxergar. Você sabe qual a diferença entre essa água e essa água? É assim, no mar normal. E essa aqui é a água do mar morto. Não que eu trouxe de lá, mas a concentração de sal no mar morto é como se fosse isso aqui. É mais de 10 vezes do que o que tem esse aqui. E por que eu estou falando isso? Porque no Mar Morto não existe vida. E tem muito a ver com o egoísmo. Você pode até passar no próximo slide. Quando a gente olha para o Mar Morto, ele está em torno de 400 metros abaixo do mar. E ele recebe água do Rio Jordão, água doce. Mas quando chega lá, essa água não vai para nenhum lugar. Ele não deságua, ele retém tudo para ele. E aí, os sais minerais que vão chegando lá também, vão sendo depositados, a água evapora, e ele fica com uma concentração muito alta de sal. Não é a mesma coisa de quem é egoísta? A gente pensa mais na gente, mais nas próprias vontades nossas, e a gente não repassa nada. O sal, o Mar Morto,
ele não tem vida nenhuma. Não consegue nenhuma criatura viver nesse lugar. A única coisa que vive lá são algumas bactérias e muito poucas. O Mar Morto, ele não deixa com que ninguém consiga mergulhar dentro dele. Você vai ficar boiando em cima, até ali em cima tem um rapazinho boiando, mas você não entra dentro dele. Quem é egoísta não consegue ter um relacionamento junto com outra pessoa, não deixa com que outra pessoa mergulhe, se aprofunde no relacionamento. Percebe como o Mar Morto tem muita relação com a gente? O Mar Morto, ele não repassa a água. Assim como às vezes nós não repassamos a água da vida que nós temos no nosso coração. E já começou o domingo já, né? E eu quero definir então com vocês, vamos seguindo, né? Eu quero definir com vocês algumas coisas em relação a egoísmo, para que você olhe o seu coração, para que o Espírito Santo do nosso Deus mostre para você como é que você tem andado e se realmente nós como pessoas, nós como Igreja Presbiteriana de Araras, temos andado no caminho do egoísmo, no salgado egoísmo. Então a definição do termo egoísmo, ela já nos diz muito sobre o que a gente vai aprender aqui hoje. O egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Amor próprio excessivo, indivíduo que olha só para suas opiniões, interesses e necessidades e que despreza as necessidades alheias. Ok. De acordo com o texto que a gente leu, o egoísmo é totalmente ao contrário. Você percebeu que Paulo escreve aos Filipenses para que eles não vivam e não tenham em nenhum momento partidarismo nenhum. Não pense nas vontades próprias, mas considerem os outros superiores a vocês. Cristo Jesus, quando ele resume os mandamentos, ele fala muito sobre a questão do egoísmo também. Quer ver? Dá uma olhada, passa para o próximo. Quando a gente vê que nós temos que amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E ele fala também que o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. A gente vê o nosso Senhor Jesus colocando para a gente qual é a ordem certa de prioridades que você deve amar e conduzir e guiar a sua vida. Segundo a instrução de Cristo Jesus, do nosso pastor, como falamos ontem aqui com os jovens, em primeiro lugar, você deve colocar sempre o amor ao nosso Deus. Ele tem que ser a primazia da nossa vida. É Ele quem tem que ser os nossos olhos têm que estar fitos em primeiro lugar ao nosso Deus. O nosso agir deve estar sempre em contato com o nosso Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Cristo Jesus não coloca você, ok? Você não está no segundo lugar ainda, por mais que a gente viva por isso. Mas Cristo Jesus, Ele coloca: ame ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. E aí, lá no terceiro lugar, tá ruim para você hoje, hein? Que dia difícil, né? Lá no terceiro lugar vem você. E aí a gente inverte. A gente coloca em primeiro lugar a gente mesmo. Em segundo lugar, Deus. E olhe lá, né? E em terceiro lugar, o próximo. Por causa do egoísmo. Tudo isso por causa do egoísmo. Agora, não sei se você percebeu, mas em todos os textos que a gente olhou, em todas as situações que a gente fala de egoísmo, existe uma outra palavra que atua na nossa vida, que faz com que o egoísmo seja exercido e funcione e impere no nosso ser. Sabe qual é? Amor. Egoísmo tem muito a ver com amor. E quando nós olhamos para as Escrituras, e pode pôr no próximo, quando nós olhamos para as Escrituras, a definição de amor é muito clara, mas muito clara. E olha só
o que ela nos fala. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebe como o egoísmo tem a ver com o amor? Conta-se que certa vez houve uma nevasca e um grupo de 5 pessoas ficaram presas em uma caverna. E eles conseguiram acender uma fogueira. Só que a fogueira começou a ir apagando. E cada um tinha um pouco de coisas que poderiam ser queimadas. Só que nesse grupo tinha um rico e também tinha um pobre. E o rico olha para o pobre e fala: não vou colocar minha lenha para queimar aqui por causa dele. E guardou. O pobre do mesmo jeito olha para o rico: esse aí nem se importa comigo, por que eu vou me importar com ele? Eu não vou colocar a lenha aqui. Tinha um vegano e um que gostava muito de churrasco. O vegano: não vou colocar a minha lenha por causa desse matador de animais. O outro do mesmo jeito: aquele ali é um vegano, ele é chato, mas eu não vou colocar minha lenha ali por causa disso. Resumo da ópera: quando amanheceu e a guarda encontrou esse grupo preso na caverna, todos já estavam mortos. E aí o capitão, conversando com o seu tenente, ele fala: tenente, capitão, eu não consigo entender, porque tem lenha aqui, tem coisa para ser queimada aqui ainda. Por que eles morreram? Aí ele responde: o frio que matou eles não foi o frio externo, mas o frio do coração. Percebe como a falta de amor ao próximo e o excesso de amor a nós mesmos causa coisas terríveis? Até meu filho concordou ali, 6 meses de idade já. Se a gente não considera o outro superior a nós mesmos, querido, a nossa vida vai ser salgada, 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 salgada. E eu quero analisar com vocês alguns casos nas Escrituras em que a gente vê o egoísmo imperando e fazendo com que personagens que viveram na história pudessem nos ensinar hoje como o egoísmo é prejudicial para nós como indivíduos, mas para nós como igreja também. E o primeiro deles, você pode passar para mim por gentileza? O primeiro deles é um personagem que a gente não tem muita coisa sobre ele na Bíblia. Se eu perguntar para você quem foi Demas, você talvez nem lembre direito. Puxa vida, Demas. Tá no Novo Testamento. Acho que andou com Paulo. Não tem muita coisa na Bíblia, mas é muito interessante que a gente encontre em 3 versículos o que aconteceu com esse cooperador do Evangelho que buscou o prazer próprio e deixou de lado os mandamentos do nosso Deus, e deixou de lado as ordens do nosso Deus, e deixou de lado o viver para Cristo. Olha só que legal, pode passar, como legal não, é ruim na verdade, mas é legal a gente perceber. Mas olha só a decaída da vida de Demas. Da primeira carta até a última carta, estima-se que passou em torno de 6 a 8 anos. Logo em Filemon, nós lemos assim: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas, então, se você for perguntado, você pode falar assim: eu conheço Demas, ele foi um cooperador do Evangelho, ele foi um cooperador do apóstolo Paulo, ele foi um cooperador para propagar a boa notícia de Jesus. E foi.
Só que aí começa a mudar um pouco a história. No segundo versículo que nós lemos sobre Demas, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Não se existe mais, por mais que ele possa continuar sendo cooperador do evangelho, já não se tem mais uma colocação Lucas, o médico amado, e Demas, cooperador amado, ou e Demas, que me foi útil, enviam saudações. Apenas uma especulação, né? A gente olhar isso. A gente não consegue perceber se realmente ali já começava a dar algum problema. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode olhar para a sua vida hoje e já começar a perceber: olha, eu estou deixando com que o egoísmo, o amor a mim, o amor às minhas vontades impere de uma maneira sorrateira, devagarzinho, até que você chega no fundo do poço, assim como chega em Demas. O último versículo que nós lemos sobre a vida desse homem é triste demais. É triste demais. Só que é um alerta para mim e para você nessa manhã, de que se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o mesmo caminho. Ou você enche do Espírito, ou você exercita o amor, ou você caminha na palavra do nosso Deus, ou você vai acabar indo pelo mesmo caminho. O último versículo que nós encontramos já está na carta de Paulo a Timóteo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha só a palavra amor ali, mais uma vez. E Demas, amando este mundo, foi para Tessalônica. E hoje à noite a gente talvez fale um pouquinho sobre essa cidade, mas Tessalônica era um antro da perdição. Por ser uma cidade onde havia muito comércio e negócio acontecendo, era uma São Paulo da vida, vamos dizer assim, né? Era gente de tudo quanto é lugar que estava ali, era gente de tudo quanto é crença que estava ali, eram os prazeres que você nem imagina, todos ali estavam disponíveis de uma forma muito fácil. E Demas foi para lá. Por quê? Porque ele amou os prazeres dele. Porque ele pensou somente na própria carne, porque ele pensou somente em si. E aí ele abandona Paulo por causa disso. Vamos combater isso com a palavra agora? Se você hoje percebe que sua vida tem sido guiada pelas vontades e prazeres da sua própria carne, vamos lá olhar o que a Escritura fala para a gente nessa manhã, para que a gente combata e seja diferente do que Demas foi. Passa para mim, por gentileza. Quando nós abrimos a palavra do nosso Deus em Gálatas 2:20, nós lemos o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Existe um testemunho muito bonito de uma conversão, e eu quero ler para os irmãos. No dia 6 de janeiro de 1850, em um domingo de muita neve, um jovem de 15 anos entrou numa igreja metodista. Entrou ali para se abrigar da nevasca. E ali se converteu a Jesus, quando um homem pregava a palavra de Deus. O texto era Isaías 45:22, onde diz: olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Naquela capela haviam de 12 a 15 pessoas. O pastor não tinha vindo aquela manhã. Ele não conseguiu por causa da nevasca e ficou na sua casa. Porém, mesmo assim, um homem subiu ao púlpito, esquecendo
a vergonha, esquecendo às vezes o medo que nós temos. Se alguém pede, por exemplo, olha, o Danilo não pôde vir hoje, alguém poderia dar a palavra? A gente já fica... E esse homem, ele fala a palavra de Deus por 10 minutos apenas. Não faz uma aula de 1 hora, de 40 minutos, mas 10 minutos. Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. No final desse sermão, aquele jovem que entrou naquela igreja num dia de neve, ele foi tão tocado pelo Espírito de Deus, ele teve um encontro tão bonito com Jesus, que a vida dele se transformou. O nome desse homem é Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho, que foi tocado pelo nosso Deus, porque alguém não pensou na sua própria carne, no seu próprio medo, no seu próprio prazer de às vezes ficar sentado no banco da igreja, de às vezes olhar e falar, olha, o pastor não veio, a gente não vai ter culto hoje, porque o pastor não veio. Alguém que não olhou para o próprio umbigo e pregou o Evangelho do nosso Deus. Alguém que entendeu que já foi crucificado com Cristo Jesus. E por causa de 10 minutos de disposição, 10 minutos sendo usado na mão do nosso Deus, transforma vidas. Agora é a hora que você tem que falar o amém. 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 O tempo que você se dispõe para o nosso Deus, Ele usa você de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que você não pode nem contar, nem visualizar todos os frutos. Eu trabalhei um tempo com as araras que você falou, né? Eu perguntei das araras ontem para o Tom, ele falou, não, você vai ouvir amanhã lá na escola dominical. Uma vez, teve uma época que eu trabalhei com missões transculturais no Oriente Médio, e lá tem-se um ditado que fala assim, e acho que aqui no Brasil o pessoal também conhece, mas quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Já ouviu esse ditado? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque a tamareira demora tanto tempo para nascer e dar o fruto, que você não vai conseguir colher na sua vida. Quem vai colher são seus filhos. Talvez aquele homem nem imagine que aqueles 10 minutos usados por Deus foram capazes de transformar a vida de muitas, mas muitas pessoas. Simplesmente porque o umbigo não estava no centro e o salgado do egoísmo não imperou na vida dele. Próximo personagem. Pode passar para mim, por gentileza. O próximo personagem mostra que o salgado do egoísmo, ele enfatiza muito o reconhecimento próprio. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Existem músicas e mais músicas falando... Deus me põe na frente, Deus, eu quero ser reconhecido pelos meus inimigos, e Deus, você não precisa disso. Você foi chamado para fazer Cristo conhecido e não você. O seu legado não é deixar o seu nome na história e ser lembrado porque olha, o Danilo foi o cara. O Danilo, olha, ele era o careca mais bonito que existe. A minha esposa fala isso. Alguém tem que falar, né? O Danilo, ele tinha uma habilidade do Danilo, olha, ele tocava um violão que... Você foi chamado para ser reconhecido como servo de Cristo Jesus. Esses dias nós tivemos um velório lá na igreja central. Cara, se eu estiver passando do tempo, você faz isso assim para mim, tá? Eu vou ficar meio de olho assim. Mas nós tivemos um velório na igreja central e foi um dos velórios mais bonitos que eu já vi na vida.
E velório de gente crente é diferente mesmo, né? E abriram o microfone para que todos dessem um testemunho, assim. E aí todos que iam lá na frente falavam assim: olha, o seu Penedo, ele foi um homem usado por Deus na minha vida. O outro chegava e falava: olha, o seu Penedo, ele foi o mais próximo que eu conheci de Cristo Jesus na terra. Olha, o seu Penedo, ele deixa um legado muito bonito para a família dele, mas também para a igreja, porque ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Agora, presta atenção como é diferente quando nós vivemos pelo egoísmo para tentar enfatizar ou dar aquele up no nosso próprio status, no nosso próprio... Passa para mim, por gentileza. A história todos já conhecem, né? E conta sobre 2 filhos e o pai, né? Um dos filhos pede o dinheiro que lhe é devido, né? A sua herança, e ele sai para gastar esse dinheiro e gasta com diversas coisas, bebedices, meretrizes e tudo mais. E o outro filho não. O outro filho, ele continua em casa. E o texto nos diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos aqui, ele fica em Lucas 20. Depois de gastar todo o dinheiro, o filho volta para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, porque tinha que festejar. O filho realmente voltou da morte. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: o seu irmão voltou. Apertei aqui. O seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Olha a que ponto chega o egoísmo na vida de uma pessoa. Ao ponto de ver o seu irmão de sangue, que estava longe, que estava sofrendo, que se juntou aos porcos, retornar para dentro da casa e não ficar feliz por isso. Olha que ponto. E se a gente não combate o egoísmo, logo no começo, ele vai assim, ó, é devagarzinho. Ele vai se infiltrando. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho, não chama nem de irmão, né? Quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas foi achado. Estava perdido e foi achado. O jovem nunca saiu de perto do seu pai, mas ele nunca esteve realmente próximo do pai. Não é? Vamos combater isso com as Escrituras? Coloca para mim no próximo. Quando a gente olha para as Escrituras, existe um contraste muito grande e ela orienta você a não pensar no seu crescimento, no seu status, no seu... Nós lemos em Atos
20, 24, acho que eu não pus aqui a referência, errei ali, me perdoem. Em Atos 20, 24, nos diz o seguinte: mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas em nada, nada quantos por cento? Zero, é nada. Mas em nada considero ou tenho a minha vida por preciosa. Em nada. Se nós olhamos para a história da igreja, para a história da igreja de Jesus, nós conseguimos ver muitos, mas muitos irmãos que consideraram a sua vida como sendo para viver por Cristo. O viver era Cristo para eles, o morrer é lucro. Hoje em dia para a gente não é assim. Numa aula de escola dominical com as crianças, lá na Central de Limeira, eu trabalho com o Ministério Infantil e junto também eu cuido de uma congregação, né? Mas nas aulas com as crianças é que surgem as melhores perguntas, dúvidas e que põem em xeque todos os 4 anos do seminário, né? Uma criança chegou para mim e perguntou: tio, por que Jesus morreu na cruz? Por que ele precisou morrer na cruz? E aí você começa, né, a pensar: puxa, como é que eu falo para ela? 6 anos de idade. Jesus, ele morreu na cruz porque o nosso Deus nos amou. E aí eu ia continuar falando, né? Aí ele já: nossa tio, que lindo, saiu correndo. Que lindo. A simplicidade das crianças muitas vezes incentiva a gente, né, a olhar para a palavra do nosso Deus. E eu vejo muito quando Jesus fala: olha, vocês têm que ser como esses pequeninos, em algumas atitudes. Como eu tenho 3 em casa, eu pego muito dessas coisas acontecendo, mas nós temos que ter essa atitude, olhar a Escritura. Olha que lindo, deixa eu andar por ela então, deixa eu continuar a caminhar por ela. Olha que lindo, olha que lindo. Nos Estados Unidos, em 1734, havia uma consciência da necessidade de alcançar os não crentes e fortalecer os já convertidos. Jonathan Edwards, com sua simplicidade de vida e muita oração, exerceu grande impacto sobre as pessoas. Whitefield foi outro grande avivalista desse período. O resultado do trabalho desses homens foi milhares de conversões e o nascimento de muitas igrejas. Nos Estados Unidos, numa população, que era considerada a Nova Inglaterra na época, numa população de 300 mil pessoas, houve de 30 a 40 mil conversões. Houve fortalecimento moral nos lares, fundação de cursos teológicos e de obras sociais. Por que é que isso não acontece com a gente hoje? Por que é que isso não acontece aqui em Araras? Por que é que isso não acontece em Limeira? Por que é que isso não acontece no Brasil? Por quê? Porque a gente pensa mais, de novo, no umbiguinho do que nas orientações de Cristo Jesus. Se você pega o período dos morávios e puritanos, eles se vendiam como escravos para pregar o Evangelho em lugares que não se podiam entrar a não ser que você fosse um escravo. Meu irmão, você teria coragem hoje de se vender como um escravo para falar de Jesus? Meu irmão, você tem coragem hoje de trabalhar num lugar onde você sabe que existem pessoas terríveis para falar de Jesus? Você só faz isso se o egoísmo for tirado realmente da sua vida e o amor, assim como nós lemos, for exercido. Próximo, vou correr, porque eu acho que tô chegando já no fim, né? É até que horas? Eu esqueci de perguntar.
Ah, tá 10h30? Ah, então tá tranquilo. Eu já estava achando que era até as 10, que lá na congregação que eu estou acaba mais ou menos esse horário. Próximo caso. Aqui, pode passar. Ah, já passou, desculpa. Ah, mas pode passar também. Próximo caso, ele fala pra gente de um casal também muito conhecido. Essa foto parece a Fátima Bernardes, né? Eu escolhi depois que eu vi. Um casal muito conhecido e uma história muito conhecida. Ananias e Safira. Nos diz assim a palavra de Deus, lá em Atos de 5, capítulo 5, de 1 a 5, né? Que conta esse relato. Eu quero ler com os irmãos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Oh, esposa. Por isso que Provérbios fala, né? Quando você achar a mulher virtuosa, você acha um tesouro. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Percebe como o egoísmo e o amor a você mesmo faz com que você enfatize de uma forma tremenda a sua aparência? E eu não digo aparência física e tudo mais, até porque algumas pessoas não tem mais jeito mesmo, né? Eu olho para mim e falo, a parte de aparência física, eu vi uma risada do baiano lá atrás, né? Então, não pensei em você não, tá? Eu pensei em mim mesmo, fique tranquilo. Não a aparência física, mas muitas vezes nós, que fazemos parte de uma comunidade, a aparência espiritual. Você viu como o Danilo ora? Que oração linda. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, rogamos as tuas benevolentes bênçãos sobre o teu povo. Mas o coração e a mente estão mais no mundo do que na palavra do nosso Deus. Mas para nós, o ser reconhecido como alguém espiritual, como alguém que, olha, ele ama a igreja, é muito importante, assim como para Ananias e Safira foi. Gente, vocês viram Ananias e Safira? Doaram 500 mil para a igreja. Poxa vida. Aquilo ali é crente, hein? Aquilo ali é crente. Mas não. Deus não se importa com o valor ofertado. 2 moedinhas podem valer para o nosso Deus muito mais do que 500 mil. Porque o que importa para Ele é um coração contrito, um coração. Quantas vezes a oração daqueles que simplesmente dobram os joelhos, batem no peito e Deus, sê propício a mim, Deus. Deus, sê propício a mim, Deus. Deus, sê propício a mim, Deus. Falam muito mais do que grandes e grandes frases montadas previamente em nossa mente. Simplesmente com o objetivo egoísta de demonstrar ao próximo que você é espiritual, é o ser, é o cara,
Você anda junto com Deus. Deus está sempre online, né? No WhatsApp. Ele sempre visualiza minhas mensagens e logo responde. Porque é Deus no céu e eu aqui na terra. Quantas vezes você não faz isso? Quantas vezes eu não faço isso? Simplesmente para acharem que eu sou. Vamos combater com a Escritura? Quando esse sentimento egoísta começar a invadir o teu coração, usa a palavra do nosso próprio Deus. Pode passar? Usa a palavra do nosso próprio Deus para extirpar essa vontade, extirpar esse desejo. É a hora que você vai olhar de novo para o seu próprio umbigo e falar: olha, você não é o centro do mundo. Olha aí para o seu umbigo e fala isso. Ótimo, lembre-se disso. Você não é o centro do mundo. Você não precisa ser o maior. Você não precisa deixar o seu nome escrito nas estrelas. Você é chamado para falar e ser servo de Jesus. Combate com a Escritura qualquer resquício e qualquer momento que você acha que você está começando a agir como simplesmente um ator dentro da própria igreja, para que outros pensem que você é realmente um cristão. E quando nós olhamos para a Escritura, Tiago 3,16, nós lemos: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando a gente olha para Ananias e Safira, o juízo já veio muito em cima. Às vezes na nossa igreja demora um pouco, mas ele vem. Existe um personagem na palavra de Deus que também nos ensina muito, e o nome dele é João Batista. Se tinha alguém que poderia usar da sua aparência para mostrar que era realmente o cara próximo de Jesus, era o próprio João Batista. Era filho de Zacarias, que servia no templo, mas até mesmo nas vestes que ele usava, na maneira como ele pregava o evangelho, ele não se importava com a sua própria aparência, não se importava com o seu próprio status, mas se importava unicamente e simplesmente em anunciar aquilo que ele deveria anunciar, de viver para o propósito que ele deveria viver. Quando nós lemos a história dele, uma parte da história dele, em Mateus 3, nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Já vou parar um pouquinho. Pregando aonde? Aonde? No deserto. Já começa aí. Quem vai pregar no deserto? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Percebe como João Batista, ele combatia o cristianismo, o fake news, né? O fake cristianismo,
Percebe como ele olhava aquilo tudo, olhava pessoas que começavam a... Sou filho de Abraão, sou eleito. Nós, como presbiterianos, temos algumas pessoas que, por ver a doutrina da predestinação, olham e falam: olha, eu sou eleito e salvo desde a fundação do mundo, então eu posso ficar aqui sentado, quietinho, porque eu sou eleito e salvo desde a criação do mundo. Não é isso, meu irmão. Você foi eleito e salvo desde a fundação do mundo para proclamar as virtudes daquele que tirou você do reino das trevas e o levou para o reino da maravilhosa luz. Essa é a hora que você tem que falar amém de novo. Amém. Amém. Você foi eleito para isso. Não olhar para a sua própria aparência, esquecer o egoísmo de satisfazer o seu status, e seguir a Cristo Jesus. É para isso que você foi chamado. Penúltimo caso, pode passar para mim. O egoísmo enfatiza o sucesso próprio. O egoísmo enfatiza o sucesso próprio. Quando você já lê esse nome, você já sabe que a história não é boa, né? Acho que eu só precisava mostrar, talvez. Pode até pôr para o próximo slide, mas só podia mostrar o Judas ali, você já sabe que a história não vai ser muito legal, né? Judas, ele foi um homem muito próximo de Jesus, mas que estava muito longe. Contraditório, né? Ele estava tão perto de Jesus, ele estava tão perto do mestre, ele estava tão perto do pastor, mas ao mesmo tempo estava muito longe. Muito longe. Ao mesmo tempo que tem gente que está tão perto, que está dentro da igreja, mas mesmo assim está muito longe. Está muito longe. Olha o que a Bíblia fala sobre Judas. João 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava atirar o que nela era colocado. Tudo isso porque o egoísmo enfatiza o teu sucesso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado como pessoa, porque você pode começar às vezes a achar que é você quem faz. Cuidado porque às vezes você pode começar a falar de Jesus e ver pessoas se convertendo. E aí você vai começar a olhar e falar: não é que eu sou bom nisso? Cuidado, porque você vai começar a ouvir pessoas falando: olha, aquela igreja ali é muito boa, tem um grupo de louvor lindo, você precisa ver o pianista, maravilhoso, cada nota parece que foi dedilhada por anjos. Sabe aqueles elogios bem? Aí você olha e fala: olha, não é que é mesmo? Parece mesmo um anjo tocando. Não é mesmo? Vão falar às vezes, como tem pouca pessoa que cuida de criança, pouco pastor que se importa com o ministério infantil e trabalha
arduamente por isso. Geralmente o ministério infantil é colocado de lado e dado para algumas pessoas cuidar, sem nem mesmo ter algum investimento, treinamento e acompanhamento pastoral. Quando às vezes olham para o que acontece lá em Limeira, porque eu gosto muito dessa área, eles vão começar a falar assim: olha, Danilo, você leva um jeito para a criança. Eu nunca vi ninguém falar para a criança desse jeito. E aí às vezes eu começo assim: puxa Deus, acho que eu já levo jeito mesmo. Acho que eu sou bom nisso, hein? Nossa, não é que... acho que eu vou começar a fazer uns negócios, porque eu preciso aparecer mais. Eu preciso... Arranca isso e joga fora. Arranca isso e joga fora. É Deus quem age através da sua vida. É Deus quem faz. É Deus quem capacita. É Deus quem te dá talentos para que você faça a obra dele, para glorificar somente a Ele e não você. Essa é a hora que você diz amém de novo. Amém. Amém. Você não foi chamado para glorificar-se, mas glorificar ao próprio Deus. Vamos combater com as Escrituras, e eu já vou terminando. Passa para mim, por gentileza, no versículo, no texto base nosso de hoje, que a gente falou, a instrução de Paulo aos Filipenses. O versículo 3 nos fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A vocês mesmos. Essa é a hora que a gente tem que olhar para Cristo Jesus e perceber o quanto Ele se esvaziou de deixar a glória que tinha com o Pai para nascer e sofrer. Tudo isso por amor. Por amor. E eu termino com um último caso de um personagem que talvez você conheça muito bem. Passa aí para mim. Esse você conhece, não conhece? Talvez eu não, muito ainda. Mas você conhece. E conhece muito bem. Muito bem. Eu e você. Eu e você. Exercemos talvez todos os tipos de egoísmo que a gente viu aqui na lista. Eu e você. Pandemia. Os mercados abarrotados. Porque a gente queria comprar o maior número de alimentos para estocar. Porque a gente não podia ficar sem alimento. A gente não podia ficar sem óleo. A ponto de mercado, e eu não sei se foi assim aqui em Araras, mas em Limeira, olha, óleo são 3 por pessoa. Arroz são só 2 por pessoa. E aí passa primeiro o pai da família com 3 óleos, dá um pulo assim de 3 pessoas, passa a mãe com mais 3 óleos, mais 3 pacotes de arroz. Por quê? Que a gente pensa mais na gente do que no próximo. Não é? Não é? Vacina sai. Noticiário. Homem é acusado de furar fila da vacina. Homem é acusado de vender vacina. Homem é acusado de comprar vacina. Por quê? Você não pode esperar a sua vez, porque você vem primeiro que o outro. Não é? E o pior de todos, você sabe sobre o Evangelho, você sabe sobre a Boa Nova, você sabe sobre Cristo Jesus, você sabe que o homem realmente é pecador, foi gerado em pecado
e precisa ser limpo desse pecado. E você sabe como limpar do pecado. É através de Jesus, é através da crença que Ele realmente nasceu da Virgem Maria, que Ele realmente morreu, mas que Ele ressuscitou, está vivo ao lado do nosso Deus. E você não fala nada para ninguém, nada. Você está sendo como esse copo aqui, né? O salgado egoísmo, se não combatido, vai fazer com que a sua vida fique como o mar morto. Mas a boa notícia é que hoje o nosso Deus nos trouxe aqui para a gente ser impactado. Não pense que quando eu leio isso aqui, eu falo só para vocês, mas mexe também com o coração de quem fala. Hoje Deus nos traz aqui para sermos impactados pela palavra do nosso Deus, para sermos orientados por Ele. E principalmente, você pode passar mais um slide, para você fazer o que está escrito ali. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você topa isso? Sair daqui hoje com a decisão de viver por Cristo, de jogar de lado todo e qualquer egoísmo, de combater e lutar para que as pessoas sejam abastecidas pela mesma água que você também bebeu. E essa água não foi nem um pouco salgada, foi uma água doce, vinda de Jesus, que é a água da vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Santíssimo Deus, como a Tua palavra mexe com o nosso coração, como a Tua palavra nos inflama, Deus, como a Tua palavra revela-nos, ó Pai, que temos andado muitas vezes longe do Senhor, ó Deus, como a Tua palavra traz luz para as trevas, ó Deus, e para a escuridão que às vezes reinam em nosso coração. E nós te agradecemos por isso, porque hoje o Senhor inflama o nosso coração para que saiamos daqui diferentes, ó Deus, dispostos, ó Pai, a mudar o nosso proceder. E tudo isso, ó Pai, para honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome e não o nosso, ó Deus. Transforma as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, guia-nos, ó Pai. Tudo isso para que a Igreja Presbiteriana de Araras seja conhecida como a igreja que serve ao Senhor e a igreja que tem pessoas que parecem com Jesus. Essa é a nossa vontade, ó Deus, que a nossa igreja seja conhecida por ser uma igreja que segue e imita a Cristo Jesus. Que o nosso dia hoje, ó Deus, seja repleto do Teu poder, que a Tua boa mão, ó Deus, guie o nosso caminhar, que em todo momento, ó Deus, possamos ter a oportunidade de glorificar o Teu santo nome, ó Deus, hoje e pelo restante das nossas vidas, ó Deus. Nesse nome maravilhoso e poderoso, e que nos traz vida e vida em abundância, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu acho que não sei se eu passo a palavra para alguém ainda. À noite eu também vou estar aqui.
esteja orando por esse momento de culto também, que Deus possa falar ao nosso coração e continuar moldando as nossas vidas. Eu sei que Deus já falou aos jovens ontem e a gente já saiu daqui diferente. Hoje pela manhã eu espero que seu coração também tenha sido inflamado pelo Evangelho, e hoje mais à noite, que ainda mais é o tema do nosso sermão à noite, a gente possa se dispor a falar do nosso Deus. Deus abençoe muito a sua vida. O Plínio quer falar? Alguém quer falar? O Plínio vem falar. Eu nem cumprimentei a internet, esqueci se tem, mas Deus abençoe a sua vida também, viu? Nós agradecemos ao querido Danilo, que veio para nos edificar através da palavra de Deus, à sua disposição. Sabemos até que é difícil ele vir com a família em 2 ocasiões, está aqui conosco agora de manhã, para que conheçamos a família dele, e você está aqui para que ele também te conheça. Que Deus nos abençoe a todos, a partir do que ele nos orientou ontem à noite, que ele esteve com os jovens. Nós tivemos um grupo razoavelmente bom de jovens aqui, e de não jovens também, jovens de mais idade. Agradecemos ao Danilo por esse esforço. Ele é um dos candidatos, um dos concorrentes ao pastorado da nossa igreja. Nós gostaríamos que você se envolvesse plenamente, como a maioria tem se envolvido nesses últimos tempos. Que você compareça hoje à noite também, quando o Danilo, pela última vez nessa jornada, estará conosco. Espero que a gente tenha outras ocasiões com o Danilo aqui, até porque ele está aqui perto. Seja ele o escolhido ou não. E de qualquer forma, você tem também responsabilidade de, a partir da sua própria avaliação, dar retorno, dar feedback aos presbíteros, de maneira que sejamos influenciados por aquilo que você recebeu, não bem dele, mas da palavra de Deus através dele. E que sejamos todos e continuemos todos sendo abençoados pela palavra de Deus e pelas pessoas que Deus usa para que sejam mensageiros dele a nosso favor. Esteja aqui à noite, quando ele estará novamente. Esteja aqui também a semana que vem, quando teremos mais um e o último dos candidatos. Logo em seguida, acredito que lá pelo dia 17, nós já teremos o resultado a partir da tua colocação e a partir do que os presbíteros puderam avaliar. Que Deus abençoe esse processo. Que Deus abençoe para o bem da igreja. E que todos aqueles que aqui estiveram conosco sejam abençoados. E hoje, particularmente, Danilo. Posso orar por você? Gostaria que você orasse também. Pai, muito obrigado pela vida do Danilo. Te agradeço pela existência desse rapaz que um dia deixou para trás tudo quanto vinha fazendo para que ele pudesse se inteirar da tua vontade, que pudesse estudar a fundo a sua vontade, Senhor, a sua palavra, e que pudesse se desgastar na obra de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso nós rogamos ao Senhor que o abençoe, aconteça o que acontecer na vida dele, que ele seja gratificado, que ele seja contemplado pela graça, pelo carinho, pela misericórdia do Senhor, e que ele seja iluminado, para que cada passo dele seja aprovado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe também a nossa igreja, para que nós sejamos dóceis nas mãos daquele que o Senhor há de escolher para nos comandar. Dá-nos sempre da tua companhia, Pai. Dá-nos sempre da orientação do teu Espírito, assim como pedimos que igualmente o Senhor oriente este servo do Senhor e a toda a sua família. No nome santo de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Amém.